capítulo 5, quando ele diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2 ele diz assim: por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. Quero falar com você um pouquinho sobre isso. Veja bem, justificação pela fé. O que é isso? Talvez hoje o teu coração esteja magoado por alguma coisa, o teu coração esteja cheio de culpa, de ansiedade, por algo que aconteceu na sua vida no passado. Alguém fez uma coisa que magoou o seu coração, você fez alguma coisa com alguém que magoou o coração da pessoa, se agrediram com palavras, houve um monte de coisas, e isso gerou mágoa, isso gerou confusão, isso gerou raiva, isso gerou a distância entre as pessoas. Aquilo que aconteceu no passado, aconteceu lá no passado. Pode ser um passado distante, pode ser um passado médio, pode ser um passado próximo, mas isso aconteceu lá no passado. Só que até hoje você traz isso. Até hoje o teu coração é cheio dessa mágoa. Hoje você não consegue dormir direito porque quando você deita, aquilo está contigo. Você não consegue almoçar direito porque quando você senta na tua mesa para almoçar, ali está a mágoa, ali está a raiva, ali está aquela situação toda. Quando você sai de férias com a sua família para passear, você não consegue ter paz porque lá onde você está, a mágoa está contigo, a raiva está contigo. Você não consegue esquecer aquilo e aquilo se tornou crônico no seu coração. Aquilo está no seu coração plantado, ali está uma raiz de amargura crescendo, se multiplicando, criando galhos. Quantas pessoas não vivem assim hoje? E aí as pessoas, elas vão até o Senhor Jesus Cristo, ou elas vão na igreja, ou elas pedem perdão, mas aquilo continua ali no coração delas, entristecendo. Aquilo continua no coração delas, deixando mágoa cada vez maiores. Pois bem, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que diz esse texto? Esse texto fala de uma justificação pela fé. Isso se refere ao nosso passado. Jesus Cristo já perdoou todos os seus pecados. A justificação de Jesus Cristo é um ato que foi feito fora de nós, fora da igreja, na eternidade, quando nós ainda nem havíamos nascido. Porque o apóstolo João diz assim, que o sangue de Jesus é conhecido antes da fundação do mundo. Antes que você nascesse, antes que eu nascesse, antes que o mundo existisse, Jesus Cristo já providenciou a nossa justificação na glória na eternidade. E o que aconteceu foi que quando Jesus Cristo veio, esta justificação, ela se materializou na terra através de Jesus. Mas você já foi justificado. O que significa isso? Significa que se você pediu perdão a Deus, os seus pecados já foram perdoados. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não existe mais culpa para aqueles que estão em Cristo. Não existe mais ansiedade, não existe mais o medo do pecado, as algemas do pecado, o senhorio do pecado não está mais sobre a nossa vida, porque Cristo Jesus já nos justificou com o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Nós já fomos justificados há mais de 2000 anos atrás, fisicamente falando, com a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então ele providenciou essa justificação. E aí você fala para mim, mas por que que isso ainda acontece comigo? Se Jesus já perdoou os meus pecados, por que que a culpa ainda é permanente no meu coração? Por que que eu ainda sinto isso? Eu vou explicar para você. Veja o que diz o texto. Justificado, pois, pela fé. Você sabe o que é a fé? A fé é o meio por o qual você se apossa dessa justificação. A fé é o meio pelo qual você se apossa dessa justificativa. Você só pode ser justificado dos seus erros, dos seus pecados perante Deus, se você toma posse disso pela fé no nome de Jesus Cristo. Porque a justificação foi feita.
A salvação foi feita, preparada por Jesus. Ele é o nosso Salvador. Mas se você não crê naquilo que foi feito, se você não crê na obra salvadora de Cristo, se você não crê no nome de Jesus Cristo, não tem como você tomar posse disso. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. É por isso que você está ouvindo esse programa hoje. Sabe o que o inimigo mais deseja? O inimigo deseja matar a nossa fé. Porque se ele matar a nossa fé, se ele destruir a nossa fé, ele destrói a nossa vida espiritual, porque a ligação do homem para com Jesus é pela fé. E a ligação do homem para com o Pai é por Jesus Cristo, está escrito lá em João capítulo 14. Então, para você tomar posse dessas bênçãos do reino de Deus, para você tomar posse dessa justificação, para que no teu coração não haja mais nenhuma culpa, não haja nada disso, você precisa crer nessa obra salvadora de Cristo e tomar posse disso tudo pela fé. Você toma posse disso pela fé, então você é livre da culpa. Você é livre das algemas do pecado. Você é livre do senhorio do pecado. Você é livre disso tudo, porque você tomou posse pela fé em Jesus Cristo. Ele continua dizendo no versículo 2 o seguinte: por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Por quem? Pelo mesmo Jesus que nós temos acesso a essa salvação quando cremos na justificação. Por esse mesmo Jesus nós também obtivemos também acesso a esta graça. E que graça? Esta graça salvadora de Cristo Jesus. Esta graça que salva. Nós só podemos ter acesso a ela pela fé em Jesus Cristo. Então veja, tudo o que Jesus Cristo fez na terra, tudo o que Jesus Cristo fez por mim e por você, tudo o que Jesus Cristo preparou, a salvação, a justificação, tudo o que Jesus Cristo fez, nós só podemos tomar posse disso pela fé. Você e eu só tomamos posse pela fé dessa salvação. Mas tem mais. Não é só isso. Tem também as bênçãos. As bênçãos do reino de Deus. As bênçãos do reino de Deus. Como é que eu tomo posse das bênçãos do reino de Deus? Da mesma maneira. Pela mesma fé em Jesus Cristo. O reino de Deus é um novo estado de coisas, onde só a vontade de Deus é feita. A Bíblia diz que no reino de Deus estão as riquezas. No reino de Deus está a prosperidade. No reino de Deus está a vida. No reino de Deus está a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna não é uma vida qualquer. Vida eterna é uma vida com qualidade de vida elevada, que nós começamos a viver aqui quando recebemos Cristo Jesus como nosso Salvador. E após a nossa morte física, nós continuaremos vivendo a vida eterna agora na glória, na sua intensidade. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2 e versículo 3 que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo Jesus. O problema é quando nós dedicamos o nosso coração só às coisas desse mundo. Então eu só penso na riqueza nesse mundo. Eu só penso na prosperidade nesse mundo. Eu só penso no carro, eu só penso na casa, eu só penso no dinheiro, eu só penso na roupa, no calçado, na comida. Eu só penso nisso nesta terra. Mas veja, isso aqui é passageiro. E Deus tem nos suprido. Isso aqui é passageiro. A verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade, a vida eterna está na eternidade. Essa é a proposta de Cristo. Por isso que Ele nos justificou pela fé. Então você só pode tomar posse disso tudo se você crê na obra que foi feita. Se você não crê na obra que Jesus Cristo fez, se você não crê na obra salvadora de Cristo, se você não tem fé, a palavra de Deus não vai fazer efeito no seu coração. A palavra de Deus não serve para aqueles que não creem em Cristo Jesus, a não ser para a condenação eterna, porque aí não depende de fé. Então, se você não crê nesse Cristo, se você não crê nessas promessas, se você não crê nessa obra de Deus, essa palavra, ela não vai
ser bênção na sua vida. Ela não vai ter o efeito na sua vida. Porque o apóstolo Paulo diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, seja judeu ou seja grego. A palavra de Deus é poder. Ela é poder para quem? Para aquele que crê. Aquele que crê é que recebe esta salvação pela fé. Aquele que crê é que é alcançado por esse poder que é o Santo Evangelho. Aquele que crê é que é coberto por esse poder. E no Evangelho, na graça de Cristo, estão contidas todas as bênçãos que eu e você precisamos. É a eternidade. É nesta vida. A porta de emprego está no reino de Deus para a sua vida. A cura que você precisa está no reino de Deus em nome de Jesus. A prosperidade que você tanto busca está no reino de Deus, está em Cristo Jesus. A comunhão para a tua família está no reino de Deus, está em Jesus Cristo. A paz que você procura, que você tanto busca, também está no reino de Deus, está em Cristo Jesus. A força que você precisa está em Cristo Jesus. O renovo que você precisa está em Cristo Jesus. O renovo do seu ministério, o renovo da sua família, o renovo da sua vida, o renovo no seu trabalho, tudo isso está em Cristo Jesus. Mas você só pode tomar posse disso pela fé. Não tem outro caminho. Você não toma posse disso pelas obras. Você não toma posse disso pela sua sabedoria. Você não toma posse disso pelo seu conhecimento. Você não toma posse disso pela sua condição financeira. É impossível. Você só pode tomar posse das grandezas de Deus que Deus preparou para nós. Você só pode tomar posse dessa justificação. Você só pode tomar posse dessa prosperidade. Você só pode tomar posse dessas riquezas. Você só pode tomar posse disso pela fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o apóstolo diz assim, olha, é pela fé que você é justificado. Abraão foi justificado pela fé. Se você não crê, não há justificação. Então, se pela fé você toma posse dessa justificação, pela fé também você tem entrada a essa graça. O que é a graça? Graça, a gente gosta de dizer, é um favor imerecido. Eu digo também que graça é Deus em ação social. Graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é graça. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Nós merecemos o favor de Deus? Nós merecemos a graça de Deus? Nós merecemos a salvação? Não merecemos. Mas Deus nos dá gratuitamente. Ele nos dá isso. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E nos dá gratuitamente aquilo que não merecemos. Agora isso, tudo pela fé. A Bíblia diz lá em Tiago que é o seguinte, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque aquele que duvida não recebe de Deus. Então, se você pensar bem comigo, a nossa grande tarefa, a nossa grande luta é buscarmos crer em Deus todos os dias. Acreditar, crer na palavra do Senhor. Se você der uma olhada no livro de Hebreus, você vai encontrar um negócio interessante. Ele começa dizendo assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Não é verdade? Ele diz, pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Pela fé, Enoque foi trasladado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para salvamento ou para a salvação, da sua família. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como
como terra alheia. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho. Ora, todos nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, ofereceu. Então, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos. Pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido, para não ser comido ou morto pelo faraó. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho de faraó. Tudo isso, irmãos, pela fé. Pela fé deixou o Egito. Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu. Tudo isso pela fé em Deus. É pela fé que nós tomamos posse dessa salvação. É pela fé que nós tomamos posse das bênçãos de Deus. É pela fé em Cristo Jesus que nós tomamos posse da grandeza de Deus, dos milagres de Deus na nossa vida. Se você não crê, você não tem justificação. Se você não crê, não tem salvação. Se você não crê, não tem bênção. Porque a salvação, a justificação é pela fé. Deus te faz justo por Cristo Jesus. Cristo te faz justo pela obra que Ele aplicou na cruz, a obra da salvação eterna. Tudo isso você toma posse pela fé. Você pode tomar posse da sua cura hoje, pela fé. Você pode tomar posse de uma porta de emprego hoje, pela fé. Você pode tomar posse da comunhão da tua família hoje, pela fé. Nós vamos orar. E se você crê em Deus, se você crê na santa e poderosa palavra de Deus, tome posse hoje disso. Tome posse da prosperidade do seu ministério hoje. Tome posse hoje na prosperidade na sua casa. Tome posse hoje na prosperidade dos seus filhos. Os seus filhos estão estudando? Profetize pela fé na vida deles uma boa faculdade. Profetize pela fé na vida dos seus filhos um excelente trabalho. Profetize pela fé na vida dos seus filhos um ótimo salário. Profetize pela fé na vida dos seus filhos uma maravilhosa família. Profetize pela fé na vida dos seus filhos uma vida abundante em Cristo Jesus. Profetize pela fé que a sua família vai servir a Deus, que os seus filhos vão servir a Deus, que eles não vão servir ao mundo. Profetize pela fé no nome de Cristo Jesus que o seu casamento será uma bênção. Profetize pela fé que o seu filho, a sua filha será fértil, que não haverá de maneira nenhuma nenhum impedimento para que a sua família cresça em nome de Jesus. Profetize pela fé o pão de cada dia na sua mesa, na sua casa. Profetize pela fé isso na sua vida. Pela fé em Cristo Jesus, pela fé no nome poderoso de Jesus, como está escrito em Mateus 28:18, que a Jesus Cristo foi dado todo o poder no céu e na terra. Faça isso pela fé. Você pode falar, você pode se expressar, do seu peito pode sair o som da sua voz, pois expresse isso a favor da sua família, a favor da sua casa, a favor da sua vida, em nome de Jesus. Levante, homem, sacerdote dessa casa, pai de família, levante, homem, e em nome de Jesus, estenda as suas mãos e profetize as bênçãos de Deus na sua casa pela fé no nome de Jesus Cristo. Levante, mulher sábia, dona de casa, mulher do lar, abençoada, levante, mulher, e pela fé profetize as bênçãos do Senhor no teu lar. Pelo nome de Jesus, você pode expulsar as trevas da sua casa. Pelo nome de Jesus, você pode expulsar as trevas do seu lar, em nome de Jesus Cristo. Profetize pela fé. Creia no nome de Jesus, que é poderoso.
Uma certa mulher há 12 anos sofria de uma enfermidade e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E Jesus disse: filha, foi a tua fé, é porque tu creu. 2 cegos Jesus curou. E quando ele curou, ele disse: olha, seja feito segundo a fé de vocês. Ora, é pela fé que a gente toma posse. É importante crer. Pela fé, uma mulher libertou a sua filha. Ela foi até Jesus e disse: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ajuda-me, Senhor. E Jesus disse: mulher, tu crê? Ela disse: sim, pois a tua fé resolveu o teu problema. A tua fé em Jesus pode trazer bênção para a tua casa hoje. A tua fé em Cristo Jesus pode resolver esse problema aí que você está dizendo não tem jeito, não tem mais como resolver. Eu digo para você, pela fé no nome de Cristo Jesus, você pode fazer isso. Pela fé no nome de Jesus Cristo, isso pode ser resolvido hoje, porque não há pecado maior do que o sangue de Jesus, e não há problema maior do que o poder de Jesus. E não há nada que Jesus Cristo não possa fazer. Ele pode todas as coisas, se você crê no nome desse Cristo vivo. Eu vou ler o nome do pessoal que está mandando mensagem para a gente agora. E aí, quando terminar aqui, nós vamos orar.